Percy Fossman sobre empreendedorismo e empregabilidade. Mas pediram para fazê-lo, sobretudo, tendo em atenção a ligação que estes dois conceitos podem ter com o desenvolvimento do capital humano, que é, como sabem, a primeira prioridade do plano estratégico que foi lançado esta manhã, do plano estratégico da província de Cabo Delgado. Tanto o conceito de empreendedorismo como o conceito de empregabilidade são efetivamente muito vastos e muito complexos. Seria impossível esgotá-los nos 10, 12 minutos que nos são concedidos aqui. Portanto, o que nós vamos fazer é fazer uma abordagem muito rápida, muito superficial sobre estas questões conceptuais e vamos nos concentrar mais naquilo que são os desafios que existem em termos de desenvolvimento de capital humano nesta temática sobre empreendedorismo e empregabilidade. Conceptuais ligadas ao empreendedorismo. Nós sempre que ouvimos falar de empreendedorismo, as primeiras palavras que nos vêm à mente é criatividade, inovação, disciplina, ação. Portanto, todas estas características são normalmente associadas aos empreendedores. O que eu gostava de dizer é que há sempre uma discussão, é uma discussão quase eterna sobre se o empreendedorismo é uma ciência ou se é uma arte. Há uma discussão para saber se as qualidades do empreendedor são inatas, se nós nascemos com elas ou se podemos aprender com a escola da vida ou com a escola tradicional, no ensino tradicional. A verdade é que hoje, mesmo nos meios académicos, já há um consenso sobre o facto do empreendedorismo poder ser ensinado e poder ser aprendido. Outra coisa que é importante falar é que o empreendedorismo realmente não tem a ver só com a abertura de negócios próprios, nem está só associado ao setor empresarial. Nós podemos e devemos ser empreendedores em todos os setores da sociedade. Nós precisamos de ter médicos empreendedores, precisamos de ter professores empreendedores, precisamos de ter empresários empreendedores, obviamente, e precisamos de ter governantes e políticos também empreendedores. Portanto, esta questão do empreendedorismo é transversal a todos os setores da sociedade. De maneira que os dois principais desafios ligados ao desenvolvimento do capital humano que eu identifico e que estão relacionados com o empreendedorismo é que, primeiro, é fundamental nós termos programas escolares, currículos escolares, programas de ensino que incluam o ensino do empreendedorismo. Portanto, é preciso que a criança, desde o ensino primário até o ensino universitário, independentemente da área específica de formação em que está inserido, tem que aprender a ser empreendedor, a pensar fora de caixa, a deixar de pensar apenas com o raciocínio convencional corrente. É preciso sair fora de caixa, saber inovar, saber criar. E isso não se resume só à escola. Como pais, nós em casa, temos que ensinar os nossos filhos a serem empreendedores. Temos que dar-lhes asas, deixar que eles inovem. Temos que incentivar-lhes, de facto, a fugir, muitas vezes, da corrente convencional. Estes são os dois principais desafios ligados ao desenvolvimento do capital humano e associados ao empreendedorismo. Mas pediram-me também para falar sobre empregabilidade. Não é propriamente sobre emprego, mas sobre empregabilidade. Portanto, ser empregável não significa ter apenas um curso ou ter uma formação. É preciso que os conhecimentos, os atributos e as qualificações que uma pessoa empregável tem sirvam para atender às demandas específicas do mercado. Nós temos que estar preparados. Por exemplo, isto é apenas um exemplo extremo. Imaginem no nosso país termos 3.000 engenheiros de robótica a saírem das universidades todos os anos. Não que isso seria mau, mas é disso que nós precisamos. Nós temos que nos questionar sempre. Precisamos mais de juristas ou de eletricistas? Precisamos mais de economistas ou de carpinteiros? Precisamos mais de sociólogos ou de pedreiros? Portanto, esta constante, o estarmos sempre a questionar quais são as necessidades do nosso mercado é fundamental para garantirmos, de facto, a empregabilidade das pessoas. E depois, é claro que num mundo em rápida mutação como aquele em que nós vivemos hoje, é absolutamente fundamental que quem acaba a sua formação se mantenha permanentemente atualizado. Portanto, o nosso ciclo de formação não termina quando saímos da escola, nem quando saímos da universidade. Nós temos que estar constantemente atualizados, temos que nos capacitar permanentemente para nos mantermos empregáveis. A empregabilidade é um processo
que tem que ser coerente ao longo do tempo e não é estático. E depois, uma das qualidades mais importantes para garantirmos a empregabilidade é, efetivamente, o empreendedorismo. E é por isso que hoje, nos dias de hoje, cada vez mais se usam estes dois termos em conjunto. Nós temos conferências, temos fóruns. Hoje mesmo decidiu-se que ia-se falar de empreendedorismo e empregabilidade em conjunto, porque é fundamental nós termos algum sentido empreendedor para nos mantermos empregáveis. Portanto, isto para dizer que, em termos de desenvolvimento de capital humano, os principais desafios são, primeiro, ter em conta, como já disse há bocado, as necessidades específicas do nosso mercado, mas há mais um desafio, é que todos os programas de ensino, todos os currículos escolares, não precisam apenas de ser atuais, eles precisam de ser futuristas. Nós temos ciclos de formação relativamente longos. Para quem faz uma licenciatura pode chegar aos 17 anos. Para quem quer fazer um mestrado chega aos 20 anos. Portanto, nós temos que ter a capacidade não só de saber quais são as atuais necessidades do nosso mercado de emprego, mas ser capaz de prever o que vai acontecer daqui a 20 anos, para termos programas de ensino que sejam adequados às nossas necessidades daqui a 20 anos. Nós não queremos pessoas a saírem das universidades e depois terem um curso ou uma formação que já está obsoleta. Eu vou agora também partilhar convosco uma pequena reflexão que fiz quando estava a fazer o mestrado sobre empreendedorismo, sobre as idiosincrasias do empreendedorismo em Moçambique ou em países como Moçambique, em países menos desenvolvidos como Moçambique. Portanto, para simplificar esta qualidade de ser empreendedor, nós, na altura, porque estava a trabalhar com um grupo, dividimos o ato de ser empreendedor em duas vertentes. Existe uma vertente criativa, não é? É a primeira vertente de ser empreendedor, aquela vertente que nos permite ter a tal ideia original que vai fazer com que a gente consiga arrebatar o mercado, aparecer com uma ideia que mais ninguém foi capaz de pensar e com isso conquistar o mercado e abrir um negócio que seja lucrativo. Esta é a vertente criativa do empreendedorismo, mas também existe a vertente implementadora, porque não basta, de facto, não basta pensarmos ou termos a ideia, é preciso termos a capacidade de transformar essa ideia em ação. Aliás, está ali, não sei se vocês conseguem ver, porque aquilo está em ponto pequeno neste momento, mas está ali uma citação que eu gosto muito de usar. É que os pensadores pensam, os fazedores fazem, mas até os pensadores começarem a fazer e os fazedores começarem a pensar, nunca mais vamos ter progresso. Portanto, é preciso, de facto, para ser um bom empreendedor, que estas duas qualidades, estas duas vertentes, a criativa e a implementadora, andem permanentemente de mãos dadas. Mas a nossa reflexão não termina por aqui. É óbvio que não se limitou a fazer uma listagem das qualidades que o empreendedor tem. A nossa reflexão ia um pouco mais longe. Nós pretendíamos perceber o que é mais importante para ser empreendedor. É ser-se criativo e original ou ter a capacidade de implementar as ideias? Sabemos que temos que ter as duas qualidades, mas o que é mais importante? O que é preciso termos mais? É preciso termos mais criatividade, como está ali no gráfico de cima, não sei se conseguem ver, mas no gráfico de cima nós temos aquela parte laranja é da criatividade e a parte vermelha ou mais escura é da implementação. Portanto, nós, para sermos bons empreendedores, temos que estar como aquele gráfico de cima ou temos que estar como no gráfico de baixo. E a resposta que nós encontramos de forma empírica, nós não fizemos, o professor Ferrão não se chateie connosco, não fizemos um estudo científico, nem um inquérito científico muito rigoroso, mas empírica, a resposta que nós encontramos é que realmente isto depende muito do nível de desenvolvimento em que o país se encontra. No país desenvolvido, normalmente os mercados estão extremamente saturados e preenchidos. É difícil encontrar uma ideia de negócio, e não é só negócio, mesmo em termos de empreendedorismo público, encontrar uma coisa extremamente inovadora, porque os mercados estão completamente explorados. Por outro lado, nesses mesmos países, a implementação não é um desafio tão grande, porque eles têm instituições avançadas, não têm que se estressar bastante com a burocracia para a criação de negócios, encontram financiamento com muita facilidade e querem recrutar recursos humanos qualificados, têm, de facto, um grande leque de escolhas disponível.
Já nos países subdesenvolvidos acontece o contrário, os mercados não estão muito preenchidos. Nós não precisamos de ser muito criativos para encontrar uma ideia nova para explorar no mercado. Podemos até copiar o que se passa noutros países e adaptar, obviamente, à nossa realidade, mas temos um grande desafio na implementação. Queremos abrir um negócio, é um problema. As nossas burocracias, as nossas instituições ainda estão muito atrasadas, muito atrasadas. Queremos encontrar financiamento, temos que trabalhar o dobro ou o triplo do que seria preciso trabalhar noutros países. Queremos encontrar recursos humanos qualificados, também é um grande problema. Portanto, a resposta que nós encontramos é que o gráfico de cima assemelha-se mais ao que se passa nos países desenvolvidos e o gráfico de baixo assemelha-se mais ao que se passa nos países menos desenvolvidos. Por que eu trago esta reflexão aqui? Porque eu acho que nós precisamos de ter consciência que para sermos empreendedores em Moçambique, precisamos de ter comerciantes que vão para trás do balcão trabalhar. Precisamos de ter empresários do agronegócio que vão sujar as mãos com a terra. Precisamos de ter governantes e políticos que saiam dos seus gabinetes e possam ir trabalhar diretamente com o povo para ajudar a resolver os seus problemas. Isto é fundamental. Nós precisamos de ter uma vertente implementadora do empreendedorismo muito aguçada em países como os nossos. Depois, mesmo quase para terminar, acho que este é o último slide. Eu acredito realmente, estão aí duas citações que eu agora não vou lê-las, mas eu acredito firmemente que mais importante do que darmos respostas certas é fazermos perguntas certas. E eu vou deixar aqui 3 perguntas para reflexão de todos, eventualmente até para debatermos, se não hoje, no outro dia. A primeira é: terão os nossos empresários, ou a nossa classe empresarial, ou ainda a nossa força de trabalho, o nível certo de empreendedorismo no que respeita à sua vertente implementadora? A segunda questão é: terá o nosso país um paradigma de governação política que permita que os nossos governantes coloquem em prática essa vertente implementadora do empreendedorismo público? Estamos num sistema político que permita aos nossos governadores porem mãos à obra realmente? E se a resposta a estas duas questões for negativa, a pergunta é: o que é que podemos fazer para alterar os nossos paradigmas de governação corporativa e governação política? Mesmo antes de terminar, já tenho ali o slide do muito obrigado, que já apareceu desde o início. Eu gostava de dizer que nós estamos legitimamente a dar algum foco à questão do plano de desenvolvimento, do plano estratégico de desenvolvimento. E vejo que os debates têm se centrado um bocadinho à volta disso, acho correto. Mas é importante não nos esquecermos que estamos também numa conferência de investimentos. E o que eu gostava de dizer é que já tive o prazer de viajar um bocadinho pelo mundo, não só leio bastante sobre o que se passa noutros países, e é difícil encontrar países, e neste caso províncias como a de Cabo Delgado, que tenham simultaneamente tanto potencial em tantas áreas ao mesmo tempo. Nós temos potencial da agricultura, nós temos potencial no turismo, temos potencial nos recursos minerais, temos potencial em quase todas as áreas económicas. Temos desafios, sim senhora, estou certo de que vamos vencer esses desafios, mas investidores, os que estão aqui ou os que vão ouvir isto mais tarde, por favor, invistam em Cabo Delgado. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Cif Osman, pela sua apresentação, que falou de A empreendedorismo. apresentação da doutora Cif Osman, que falou de empreendedorismo e empregabilidade, destacou vários aspectos em torno destes duas palavras, o empreendedorismo e a empregabilidade, que andam juntas uma